Soberano Deus, eterno Pai, apresentamos, Senhor Deus, o nosso coração diante de Ti, para que o Senhor venha falar não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Pai querido, que venha mover em nós tudo aquilo que está parado, mas nós queremos estar no projeto, no propósito pela qual o Senhor chamou cada um de nós, ó Pai. Pai querido, queremos ser participantes daquilo que o Senhor está promovendo no presente momento, discutindo, Pai querido, todo o embaraço, temos um político alto para que venhamos enxergar, Pai querido, e aconselhar, Pai, o nosso ouvido, para que nós possamos ouvir a Tua voz, a Tua instrução, para que possamos ser participantes desta beleza pela qual está sendo promovida como bom soldado de Cristo, Pai. Fala conosco, tenha liberdade no meio do teu povo, a nossa oração. Amém e amém. Meus irmãos, esqueci de um detalhe: as crianças vão para a salinha, as crianças vêm à frente, o pastor vai estar abençoando as crianças. Amém? Graças a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Onde estão nossas crianças? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estão aqui. Só falta uma luz ainda. Glória a Deus. Eu tenho pedido, para os diáconos, durante os cultos, trancar a porta da salinha para as crianças não ficarem lá, para nós obrigarmos os pais, a trazerem as crianças para o culto nessa primeira parte e ensinar as crianças também a adorar a Deus. Amém? Então não fique bravo com os diáconos, foi eu que pedi com muito amor e muito carinho para eles. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos pelo privilégio, meu Deus, que temos de orar agora em favor das nossas crianças, Pai. Essas crianças que o Senhor tem dado, aleluia, o privilégio de estarem na Tua casa, de crescerem na Tua presença, ouvindo, meu Deus querido, a Tua santa palavra. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, use a vida da irmã Franciele nesta noite, de uma forma toda especial, para junto com as crianças orar, louvar o Teu nome, aleluia, aprenderem a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, crendo que a bênção do Senhor já foi derramada sobre a vida dos Teus filhos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vocês podem acompanhar a irmã Franciele neste momento. Graças a Deus. Você abriu a sua Bíblia aí no Salmo de número 92, dos versículos de número 12 ao versículo de número 14. Salmo de número 92, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Graças a Deus. Quem achou pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. O 15 também, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. Podemos acertar, amados irmãos, no nome do Senhor Jesus. E esse tema, tempo de frutificar, Deus colocou no meu coração já há alguns dias, e nós temos orado nesse sentido para poder compartilhar com a igreja acerca de frutificar. Nós temos orado ao Senhor, a igreja tem orado ao Senhor. Nós terminamos na sexta-feira uma semana de oração. Eu não digo que é campanha, irmãos, que às vezes nós temos o hábito de falar campanha. É uma semana de oração. Então, da segunda à sexta-feira, a igreja está aberta. Nós estamos aqui com um grupo de irmãos orando das 7h30
7h30 às 8h30 da noite, buscando a presença de Deus em favor da igreja, para que a igreja, amados irmãos, sinta realmente a presença de Deus, para que a igreja cresça espiritualmente, para que a igreja cresça numericamente, para que o povo de Deus seja abençoado espiritualmente, para que você também seja abençoado materialmente. Então são muitos os propósitos que nós temos apresentado juntamente com a igreja na semana de oração. Então nós oramos das 7h30 às 8h30 e de segunda a sexta-feira. Essa semana eu confesso para os irmãos que desde o ano passado, do ano retrasado, que nós começamos a semana de oração, essa foi a semana, amados irmãos, que nós podemos ver aqui, Deus operou em todas elas, mas nós podemos ver aqui um número maior de irmãos junto conosco, orando, buscando a presença de Deus, colocando mesmo o rosto no pó. Que maravilha, amados irmãos, ver Deus trabalhando no meio da sua igreja, né? Então eu gostaria também, daqui a alguns dias, também no próximo mês, nós teremos novamente a semana de oração e nós contamos com você, a sua igreja conta com você para ser mais uma força, aleluia, aqui na oração. Ah, pastor Claudinei, mas aí eu começo a sentir dores no joelho, dores nas pernas, dores nas costas. Irmão, não é obrigado a orar 1 hora de joelho. Não, o seu joelho levanta, ora em pé. O que nós não queremos é que fique lá fora, passeando, lá no alpendre, conversando aqui dentro com a pessoa que está do lado, mas orando, sentado e orando e buscando a presença de Deus. Então foi uma semana maravilhosa, gloriosa, aleluia, para os irmãos que vieram aqui, com certeza puderam sentir a presença do Senhor nosso Deus. Então nós temos orado, igreja do Senhor, sobre esse despertamento espiritual, que no domingo passado o presbítero Marcos trouxe uma palavra aos nossos corações. Eu, como conselho, tenho conversado com eles, presenteei cada um dos membros do conselho com um livro sobre revitalização da igreja, entendendo, amados irmãos, que há, se não em todas, pelo menos em algumas áreas da igreja, que nós precisamos buscar uma revitalização. Ou seja, nós não estamos mortos, mas nós precisamos sentir vida, sentir sede, sentir verdadeiramente a necessidade de termos o Espírito Santo de Deus agindo e operando nas nossas vidas. Então é algo maravilhoso. E esse tema também, eu acredito que ele vai na mesma direção. Tempo de frutificar, tempo, amados irmãos, de fazer algo para o Senhor. E aí, quando nós estávamos nessa semana pensando nesse tema, me veio ao coração fazer a seguinte pergunta para a igreja: você já se pegou refletindo no quanto tempo você serve ao Senhor? Amém? Você já se pegou refletindo? Talvez hoje você é levado a pensar dessa forma: eu sirvo a Deus há 1 ano, eu sirvo a Deus há 10 anos, eu sirvo a Deus há 15, 20, 30 anos. Eu acho que nós temos um grupo aqui que serve a Deus há mais de 40 anos. Eu me converti ali por volta dos 15 anos, agora eu estou com 46, ou melhor, 56. G7, opa, 56. Então estamos aí. Cadê a Sarinha? A Sarinha é a nossa matemática da igreja, né? Então eu já estou há uns 41 anos servindo ao Senhor, né? Muitos irmãos se lembram de mim ainda quando era magrinho. Ainda esses dias eu ouvi 2 pessoas conversando em frente da igreja falando: eu vi que tem uma foto do pastor lá em casa, quando o pastor tinha bastante cabelo, usava até um black power, né? O pastor era magrinho, parecia até, mostrou um irmão que estava ali do nosso lado, magrinho igual fulano aí, né? Falei, meu Deus do céu, as pessoas ainda se lembram, né? Daquela época. Mas graças a Deus, para cada tempo há um propósito. Nós estamos aqui um pouco gordinhos, mais fortes para a glória do Senhor Jesus, né? E ser gordo não é problema não, mas não ser gordo doente é um problema, mas ser gordo com saúde, consegue andar, consegue subir, consegue descer, consegue chutar uma bola pelo menos uns 5 minutos, maravilha, né? Passar disso é complicado. Então, amados irmãos, eu já estou há 41 anos. E você há quanto tempo está
Ou há quanto tempo você já conhece o Senhor? Há quanto tempo você ouviu falar de Jesus? Essa foi uma das perguntas que veio ao meu coração. Com certeza, sempre ao final dos anos, nós paramos para fazer uma retrospectiva, um balanço acerca da nossa vida espiritual. Infelizmente, amados irmãos, nós só paramos para fazer este balanço acerca da nossa vida espiritual sobre as coisas materiais. Puxa vida, esse ano eu não consegui pintar a minha casa, eu não consegui trocar o meu carro, eu não consegui ser levado num cargo acima lá na empresa, eu não consegui fazer o curso que eu queria, eu não consegui aprender isso, não consegui fazer aquilo. Nós pensamos do lado material, mas eu queria que você refletisse nesta noite na sua vida espiritual, na sua vida de frutificação, na presença do Senhor nosso Deus. Há quanto tempo você já conhece o Senhor Jesus? Se você já se perguntou também, se você, quando aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, de lá para cá, talvez você perguntou assim: Senhor, eu já aceitei a Ti como meu único e suficiente Salvador. Eu já tive momentos na minha vida que eu orei pedindo: Senhor, não volta hoje não. Mas houve dias que eu dizia assim: Senhor, se o Senhor quiser voltar agora, eu estou preparado, eu estou pronto para subir. E aí você se pergunta: por que eu estou aqui me sentindo preparado e o Senhor não me levou ainda? Algumas vezes nós falamos, em velórios, Deus nos levou porque a pessoa já estava preparada. Mas essa é uma colocação que nós fazemos e temos que assumir a responsabilidade quando fazemos isso, Porque Deus ele pode levar, pode recolher a pessoa a hora que ela bem quiser. A nossa obrigação é estar preparados, amém? Então, amados irmãos, eu já perguntei: Senhor, aqui nós enfrentamos lutas, aqui nós passamos por humilhações, aqui nós passamos por situações difíceis, Senhor. Porque quando a situação está muito boa, eu estou naquele patamar de bastante alegria, o Senhor fala: agora, Senhor, chegou a hora, tchau, vem para cá. Não. Será, amados irmãos, que nós não estamos preparados e por isso Deus não nos levou? Ou será que você está preparado, mas ainda não entendeu que Deus tem um plano na sua vida, que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus não espera que eu simplesmente saia da minha casa e venha para a igreja e cante, sexta, sábado, domingo, terça, cultos de oração, e no resto da semana eu simplesmente esqueça de Deus. Será, amados irmãos, que assim como para todas as coisas há um tempo determinado, será que nós não estamos nos esquecendo que há tempo também para nós produzirmos na presença do Senhor? O Salmo de número 92, no versículo de número 2 a seguir, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os irmãos conhecem muito bem, sabem muito bem a respeito da palmeira, A palmeira que enfrenta as tempestades de areia, enfrenta frio, enfrenta calor, enfrenta vendavais, e está sempre ali, firme, no lugar onde ela nasceu. E lá no deserto, o que nos parece, amados irmãos, é que nas noites o frio é mais intenso, durante o dia o calor judia bastante, e tem as tempestades de areia ainda, É muito difícil ser uma planta naquele lugar. Mas aqui o salmista compara o justo como esse tipo de planta, como nós devemos ser também. Quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, nós devemos entender que o Deus Todo-Poderoso nos vê também dessa forma, como uma planta sadia e muito forte, para glorificar o nome dele. O verso 3 diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor. A expressão desigrejados, amados irmãos, tem crescido. As pessoas estão aderindo, Parece que as pessoas têm mais facilidade para aderir àquilo que
que vai contra a palavra de Deus, que vai contra a vontade do próprio Deus, do que fazer a coisa certa. Então, amados irmãos, nós não vamos discutir com quem acha que é desigrejado. Inclusive, alguns dias atrás eu tive uma experiência dessa. Eu estava aqui na porta da igreja, eu, a minha esposa, o presbítero Olival e a irmã Cida, e chegou uma pessoa que outrora, há mais de 20 anos, irmãos, há mais de 20 anos, foi membro aqui da nossa igreja, e ele não estava bem, vamos dizer assim, estava sob efeito de álcool, e aí começou a conversar comigo, assim, muito agitado, e falando: eu estou desigrejado, eu estou desigrejado. Eu falei: meu Deus, desigrejado, a igreja está aqui, é a casa que foi dele um dia, que o povo amou e continua amando a ele. Aí eu falei para ele assim: pai, vem para a igreja aqui. Aí ele falou: não, eu não venho aqui porque você não prega prosperidade. Eu não prego prosperidade, eu prego a Bíblia. Quer prosperidade maior do que essa? Mas a pessoa, ela quer outro tipo de prosperidade. Ela não quer Deus, ela não quer a palavra do Senhor, ela não quer viver de acordo com os preceitos da palavra do Senhor. Ela quer dinheiro, quer carro, não sei se tem avião, né? Mas carro e dinheiro, eu tenho certeza que a pessoa quer. Mas servir ao Senhor, que é o que nós precisamos fazer, a pessoa não quer. Amados irmãos, nós precisamos entender que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, nós estamos estudando aqui a respeito da igreja, vários temas a respeito da igreja, e vou aproveitar aqui, presbítero Marcos, e perguntar para a igreja: irmãos, o que é igreja? Acho que é mais assim, nós tivemos essa pergunta, né? Somos nós, glória a Deus. Não são essas paredes, irmãos. Até se quando mais para frente, Deus permitir, se nós formos colocar nome lá na frente, nós vamos colocar templo, ou templo evangélico da igreja presbiteriana renovada. Aqui se reúne a igreja do Senhor, é um templo simplesmente, são paredes simplesmente, mas a igreja somos nós. Nós precisamos, amados irmãos, ter isso no nosso coração, e a importância de fazermos parte da igreja. Tem um pedacinho dela aqui, tem um pedacinho dela ali depois da ponte, virando a rua aqui tem um outro pedacinho, lá em cima perto de casa tem mais uns pedacinhos, lá no Japão há mais um grupo. A igreja do Senhor, a igreja universal, é aquela lá, a igreja católica, que é universal, não é aquela lá, não é romana. É uma igreja apostólica, uma igreja bíblica, uma igreja, amados irmãos, que segue os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pensar e fazermos lembrar que fazemos parte dela, e não tem como ser desigrejado. Quando a pessoa diz: eu sou desigrejado, ela está dizendo: eu não sou salvo, eu não faço parte do corpo de Cristo, eu não faço parte daqueles que estão sofrendo muitas vezes humilhações, situações diversas, mas não deixam, não abandonam a presença do Senhor. Somos igreja, aleluia, e glorificamos a Deus porque temos um templo. Eu gostaria até de convidar você para nos ajudar em oração, que precisamos dar uma outra reforma no templo e precisamos de recursos, mas aí para deixar o templo mais bonito ainda, para virmos aqui como igreja, nos reunirmos e adorarmos o Deus vivo, aleluia. Deus tem dado esse templo aqui para você justamente não deixar de estar aqui adorando, cultuando a Ele de uma forma coletiva, com essa família aqui que Deus te deu. Uns feios, mas tem muita gente bonita aí para glorificar o nome do Senhor ao seu lado. O versículo de número 13 então diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, na presença do nosso Deus, aleluia. Nós estaremos ali de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que agrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz, amados irmãos, 14, versículo 14: na velhice ainda darão frutos. O que esse versículo significa para você?
Ah, pastor, quando eu me aposentar, eu vou fazer a obra de Deus. Quando eu me aposentar, pastor, conta comigo para fazer visitas. Quando eu me aposentar, pastor, conta comigo para fazer parte das orações aqui na igreja. Pastor, quando eu me aposentar, conta comigo para distribuir folhetos. Pastor, quando eu me aposentar. Não, amados irmãos, a palavra está dizendo aqui que na velhice ainda darão frutos, ou seja, desde o dia que ele passou a fazer parte da igreja do Senhor Jesus, ele já precisa começar a frutificar, ou precisa, amados irmãos, a glorificar o nome do Senhor Jesus com a sua vida, ganhar almas para Jesus, aleluia, amar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus. Amados irmãos, tem gente que acha que esta obra é do conselho, é do pastor, essa obra ela é dos nossos diáconos, essa obra é de Deus, e Deus quer usar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. É tempo, amados irmãos, de frutificar, e não somente, amados irmãos, aqueles que já estão de cabelos brancos, ou aqueles que sobraram os cabelos ainda para branquear, mas todos, irmãos, até aqueles que perderam, parte do cabelo. Eu gostaria de convidar os irmãos para darmos uma olhada lá no Salmo 1. O Salmo 1 fala sobre a frutificação, sobre os frutos. Aleluia. O versículo de número 3 nos diz da seguinte forma, vamos ler desde o primeiro: bem-aventurado, ou seja, feliz, muito feliz, felicíssimo o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Agora vem, versículo de número 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, aleluia, cujas folhas não caem. Às vezes nos alegramos, amados irmãos, dizendo assim: eu não ando segundo o conselho dos ímpios, eu não me detenho no caminho dos pecadores, eu não me assento na roda dos escarnecedores. E nos esquecemos, irmãos, que a palavra de Deus não para. A palavra de Deus diz para nós irmos mais além. Diz aqui para nós, amados irmãos, darmos os frutos para glorificarmos o nome do nosso Deus. Aleluia. Não é para ficarmos, amados irmãos, simplesmente dizendo: ó Senhor, obrigado pela salvação, agora eu sei que a obra é tua, então o Senhor faça a obra, e eu vou ficar aqui simplesmente adorando, curtindo a minha salvação. É interessante, amados irmãos, que as plantas, eu nunca fui da roça, mas eu sei que muitos irmãos foram da agricultura e têm uma experiência maior do que a nossa nesse quesito. E aí eu procurei algumas coisas a respeito da agricultura, amados irmãos. É interessante que cada coisa que você vai plantar, cada planta, cada semente que você vai lançar na terra, há um ciclo da semente para que ela chegue a produzir alguma coisa. O plantio, a colheita, o preparo da terra, isso tudo leva tempo. Por exemplo, a aboboreira, irmãos, leva aproximadamente 100 dias para começar a produzir. Quem não tem paciência já, como diz, chuta o pau da barraca, não quer saber de esperar não, mas há um ciclo, há um processo que tem que passar, e é rápido, 100 dias, amados irmãos. O limoeiro demora quase 3 anos para começar a produzir, já é um tempinho maior. A jaqueira demora cerca de 7 anos para começar a produzir. Imagina, você vai lá com muita alegria, planta lá um pezinho de jaca, fala: o ano que vem eu já estou, É um negócio que eu não gosto muito não, mas tem gente que gosta de jaca, Ali do lado de Presidente Prudente ali, tem demais, nas ruas, lá o pessoal planta, para quem quiser passar e pegar. Mas demora muito tempo, 7 anos, para começar a produzir. E aí eu estava conversando com a minha esposa e vendo a respeito da tamareira. A tamareira, amados irmãos, agora existem processos aí que pessoas estudaram que leva menos tempo. Mas naturalmente a tamareira, amados irmãos, leva de
começar a produzir. Imagina, eu planto e vou para a glória e vejo, eu tenho que passar lá no mercado, comprar aquele pacotinho que eles vendem lá, né? E levar para casa, porque se eu plantar e esperar, amados irmãos, é demorado. Mas nós sabemos, amados irmãos, que para tudo há um tempo. Por isso que eu perguntei para você: quanto tempo faz que você serve ao Senhor? Quanto tempo faz que você está na casa do Senhor? Porque infelizmente, amados irmãos, o tempo para alguns tem passado e nós não temos nos lembrado, não temos pensado, amados irmãos, nessa questão de produzirmos frutos para a glória do Senhor, de sermos verdadeiramente pessoas que frutificam na casa de Deus. E como nós podemos frutificar, amados irmãos? Quero até compartilhar com os irmãos aqui antes disso. João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: eu vos escolhi a vós outros, ou seja, vocês e outros grupos, outras pessoas. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei, apontei o dedo, determinei, disse para vocês o que devem fazer já. E o vosso fruto permaneça. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Em primeiro lugar, amados irmãos, por que nós devemos dar fruto? Porque não foi o pastor Claudinei que te escolheu, não foi a placa da nossa igreja que te escolheu, mas você foi escolhido pelo Senhor Jesus, aleluia, para verdadeiramente produzir, para verdadeiramente dar frutos. Se eu tivesse te escolhido, você poderia até cruzar os braços, eu poderia até ficar triste, mas quem te escolheu foi o teu Salvador, foi o meu Salvador, para que nós venhamos, para que nós verdadeiramente frutifiquemos na casa do Senhor, que os nossos olhos, amados irmãos, estejam além daquilo que nós muitas vezes colocamos os nossos olhos. Eu só preciso, Senhor, quando chegar no dia 10, eu preciso do meu pagamento, tem que ele caiga lá direitinho. Senhor, tem gente que é assim, que chega no final do ano e se alegra. Não há pecado nisso, amados irmãos, e dizer: Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor me fez prosperar materialmente esse ano. Não há pecado nisso, mas quando nós nos esquecemos do porquê fomos escolhidos, aleluia, que foi para frutificar, dar fruto para o Senhor Deus Todo-Poderoso, e não estamos praticando isso, teríamos que andar, irmãos, cabisbaixo, dizendo: Senhor, eu tenho falhado, eu tenho recebido do bom e do melhor do Senhor. O Senhor jamais me deixa ter necessidade, o Senhor cuida de mim. Talvez a pergunta que eu fiz no começo para você: você está bem em todos os sentidos? Lógico, está bem em todos os sentidos. Você não vai perguntar para Deus: Senhor, eu estou pronto, estou preparado, pode me levar. Não, eu quero curtir tudo aquilo que Deus tem me dado. Mas eu quero dizer para você: muitas pessoas não entendem. O Senhor contou uma parábola de um homem que tinha tudo, celeiros cheios, uma plantação, saindo ali do forno, e aquele homem falou: não tem onde guardar, vou fazer o seguinte, vou derrubar esses aqui, vou construir maiores, e vou por lá, e vou dizer para minha alma: você tem muito em depósito. Quando de repente ele ouviu uma voz dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Irmãos, nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos recolher. Nós temos que estar preparados e temos que ter a certeza, irmãos, que estamos obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 7, do 17 ao 20, nos diz assim: assim também toda árvore boa faz o quê? Dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês vos reconhecerão. Amados irmãos, aqui tem um juízo de Deus. Tem crentes, amados irmãos, que não sabem, porque começaram bem espiritualmente, foram longe, e de repente começaram a regressar.
não conseguem mais ter experiências com Deus, não conseguem mais visualizar o céu, não conseguem mais, amados irmãos, sonhar com as coisas do alto, só conseguem ver as coisas materiais. Essas pessoas, amados irmãos, estão sofrendo em parte do juízo de Deus, porque pararam de fazer aquilo que foi determinado pelo Senhor e que agrada e glorifica o Deus Todo-Poderoso. João capítulo 15, versos de 1 a 3 ainda diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não produz, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando eu li esse texto aqui, eu lembrei do presbítero Marcos, da irmã Cláudia, e com o pé de caju, né? E o presbítero Marcos pensava até em cortar o cajueiro ali, né? Mas eu acho que por intercessão da esposa, ele resolveu deixar lá o cajueiro. E como o cajueiro não estava produzindo de uma forma que agradava, aleluia, o dono do cajueiro, ele pensou em cortar, mas a irmã percebeu e ficou lá. E esse ano até o pastor recebeu o caju de lá. Oh, maravilha! E várias pessoas aí que eu vi, irmão, já estamos desfrutando do cajueiro do presbítero Marcos. Graças a Deus, porque ele não cortou. Mas espiritualmente, amados irmãos, o nosso Deus, ele tem sido misericordioso para conosco. Aleluia, ele tem dado oportunidade. Só que nós achamos que a oportunidade que Deus nos dá é uma porta aberta para nós cruzarmos os braços e não trabalharmos para glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja esparramado, anunciado por toda a terra, e que nós estejamos envolvidos também nessa semeadura. João 15, o 4 e 5 ainda diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados irmãos, nós precisamos estar em Cristo Jesus para produzirmos frutos. Não podemos, amados irmãos, tentar fazer alguma coisa para tentar glorificar o nome do Senhor nosso Deus, se nós não estivermos em Cristo Jesus. Nós seremos decepcionados grandemente. Precisamos todos os dias dizer: Senhor, segura nas minhas mãos, Senhor, não me deixe o vento, não me deixe o vento tirar de ti, me levar. E o Senhor Jesus mesmo vai confirmar no seu coração: aquele que está nas mãos do Senhor, ninguém nos tira dali. Nós vamos permanecer firmes, aleluia, nas mãos do Deus Todo-Poderoso e frutificando para a glória do nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz, lá em Lucas, capítulo de número 8, a respeito da parábola do semeador. A parábola do semeador, amados irmãos, é uma história que muitas vezes nós achamos bonito para contar para as crianças, mas é uma realidade para todos, não somente para as crianças, mas também para os adultos, irmãos. O Senhor disse que o semeador sairá a semear a sua semente, e algumas sementes ali caíram à beira do caminho. É preciso, igreja do Senhor, tomarmos cuidado com a semente que cai à beira do caminho, porque é o que acontece. As aves do céu vêm e comem aquela semente, tiram a semente. Tem também a semente que caiu entre espinhos. Primeiro nós temos que tomar cuidado com a semente que cai à beira do caminho, porque o inimigo vai sim tirar o sentido daquela palavra. O inimigo é perito nisso. Ele não usa a verdade completa, ele usa a meia verdade. Ele enganou Eva lá no jardim do Éden. Ele disse para ela: foi assim que Deus falou, se vocês comerem desse fruto, vocês vão saber o bem e o mal, saber de tudo. Não, ele não quer que vocês também fiquem iguais a ele, sabendo todas as coisas. Ele falou uma meia verdade, e uma meia verdade, amados irmãos, na boca do diabo é uma mentira inteira. Amados irmãos, aqui ainda a palavra continua dizendo: tem a semente que cai no meio dos espinhos.
no meio dos pedregais, e que é sufocada, amados irmãos, cai no meio de pessoas que zombam, que oprimem, e você muitas vezes fica com vergonha da palavra que você tem nas mãos, no seu coração, e não deixa germinar, abandona os caminhos do Senhor. Tem a semente também que cai entre os pedregais, e porque é um lugar duro demais, não cresce, não tem raiz, não vai profundamente. Mas a que caiu em terra boa, amados irmãos, produziu 100, 60, ou melhor, 30, 60, e outra produziu 100. Ou seja, amados irmãos, nós precisamos ter no nosso coração essa terra maravilhosa. O nosso coração precisa ser trabalhado, precisa ser moldado, precisa, amados irmãos, ser, aleluia, verdadeiramente um coração que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque quando a palavra cair, a semente cair, haverá produtividade, e acima de tudo, o nome do Senhor nosso Deus será glorificado por isso. Agora, quando nós, amados irmãos, fechamos o nosso coração, o nosso coração pode estar simbolizando a beira do caminho, onde a palavra simplesmente passou por perto. Quando nós não deixamos, aleluia, o Senhor trabalhar nos nossos corações, Ele pode estar simbolizando, amados irmãos, aquele terreno espinhoso, que a palavra até chega. Quantas pessoas, que falam, eu ouvi a mensagem do fulano e tal, inclusive, eu acho que foi hoje, e por alguns minutinhos, essa semana, como nós estivemos consagrando, estivemos orando em favor da igreja, e quase convidei a atenção, aí hoje liguei um pouquinho lá e vi uma apresentadora lá, do programa lá, no SBT, e uma pessoa que coloca os crentes lá em cima, sabe? Os evangélicos chamam que canta, bonito, lá. Só que hoje ela estava lá com uma espírita, enchendo a bola do Espírito. Eu falei, meu Deus, que rolo, que bagunça. A cabeça do povo fica, amados irmãos, virada. Onde é que eu vou? Uma pessoa que muitas pessoas seguem. Eu vou seguir aonde? Seguir os evangélicos, eu vou seguir lá. Aquela mulher que diz que tinha não sei quantos nomes de anjos, cada dia do ano tinha um anjo que ela conhecia, muitos daqueles anjos ali pessoalmente. Eu falei, gente do céu, que bagunça. São corações, amados irmãos, que um dia ouve a palavra de Deus, no outro dia, se ela continuar falando que ouviu a palavra de Deus, o amigo de faculdade vai zombar dela. A pessoa que ouviu a palavra de Deus, mas o amigo do trabalho vai zombar dele. Ouviu a palavra de Deus, mas sei lá quem, a da família vai zombar dele. Então ele fala, é melhor tirar do meu coração a palavra, que as pessoas não saibam se eu sirvo ao Senhor, se eu sirvo sei lá, o Zé Pilintra, o Allan Kardec. Graças a Deus eu não conheço muitos nomes desse povo aí, Minha família minha tia Francisca tinha um centro, um mini centro espírita dentro de casa, tá? João? Tinha uma salinha lá que ela via todo final de semana. E ela fazia consulta para as pessoas boa de bufufa, boa de dinheiro. Ela chegava ali no final de semana, vinha pessoas de Americana, Campinas, Santa Bárbara, tudo vinha consultar ali. E ela fazia as obras dela lá, coisa terrível. Mas Deus entrou lá na nossa família e salvou a nossa família. Aleluia, uma experiência que eu não esqueço nunca. Um dia ela foi fazer uma obra lá no fundo de casa e ela encheu um coco. Um coco, amados irmãos, de pólvora. Falei, meu Deus, o que ela vai fazer com esse coco de pólvora, E foi lá no quintal oferecer para o demônio lá. Ela botou fogo naquele coco de pólvora, amados irmãos. Viu uma bomba, deu um estouro ali, deixou o bairro todo, ouviu. Aí a gente estava lá fora vendo, estourou e foi tudo para dentro, O negócio foi feio ali. Era um barulho naquele lugar. Mas a pessoa, quando não tem Jesus, é por aí, amados irmãos. A pessoa pode até ouvir a palavra, mas eu lembro que um dia, ali umas meninas da rua de casa, Laira, Larissa, Silmara, convidou levar, elas eram amigas da Jo, começaram a nos levar para a escola bíblica. Foi quando nós viemos de Americana, inclusive essa semana eu fui lá no Jardim das Laranjeiras, onde nós morávamos, quando meu padrasto
igreja, e aí aceitamos Jesus. Hoje o presbítero Marcos perguntou: qual a sua experiência de aceitar Jesus? Dá até vontade, amados irmãos, eu tenho que levantar a mão, mas eu vou colocar aqui para os irmãos. Eu comecei para a escola bíblica dominical, a nossa experiência foi na escola bíblica dominical, mas era aquela criança, amados irmãos, como todas as crianças são, brincava, ia levando a Bíblia assim, ó. A Bíblia batia na perna, caía, a Bíblia para cá, a folha para lá, aí chegava quase pedaço da Bíblia lá na igreja, não tinha muito zelo não. E num dia, a escola bíblica dominical na segunda igreja batista, eles fizeram uma conferência, né? E veio um missionário fazendo um trabalho com as crianças, e ali a gente estava ouvindo aquela, e Deus falou tanto ao meu coração, e o missionário perguntou: quem gostaria de receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Eu fui uma das primeiras crianças, amados irmãos, a levantar as mãos ali. Eu tinha 14 aninhos, fui batizado com 15 anos, dia 5 de outubro de 1985, 84, alguma coisa assim. Eu preciso dar uma olhada lá no meu diploma de batismo. Mas, amados irmãos, foi para frente, e a minha vida a partir daquilo ali se tornou outra. Lógico, a gente tem algumas, né? Porque a gente não era perfeito, né? Como botar a caixa na escola, na porta, já contei com os irmãos aqui, a professora Beis, hoje já está na glória, acredito, né, que ela foi para lá, e ela ficou tão feliz quando eu falei para ela: aceitei Jesus. Aí era final de ano, os alunos lá começaram a fazer uma brincadeira, a caixa lá para amigo secreto, né? Então eu peguei uma caixa grande e escrevi um bilhetinho, a cartinha, e colocava lá dentro. Aí um daqueles malucos lá inventou de pegar a caixa e pôr entre a porta e o batente. E aí vinha um, abria a porta, a caixa ia cair na cabeça, e ia outro tal, e eu estava borbulhando lá na cadeira, né? Segurando. Mas chegou uma hora, eu contei, né? Está tão gostosa a brincadeira. Peguei a caixa, coloquei lá na porta. Aí a professora Deise chegou e abriu. Eu na cabeça dela. Aí ela: amados irmãos, quem fez? Ninguém falava. Ela falou: vai todo mundo para a diretoria. E o povo olhando para mim, eu falei: vou ter que me entregar. Aí eu falei: ô professora, fui eu, dona, né? Dona, fui eu. Gente, eu nunca tinha feito uma pessoa chorar, eu acho, né? Os olhos dela encheram de lágrimas. E aí ela falou assim: mas Claudinei, você não é crente agora, Claudinei? Eu falei: meu Deus do céu, por que eu vou fazer uma coisa dessa, né? E aí foi difícil, amados irmãos, mas Deus trabalhava nas nossas vidas e a gente aprontava um pouquinho, né? Não era coisa séria, assim, né? Mas era uma brincadeira sem graça, né? Mas hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, as brincadeiras são mais sérias. Meu Deus. Mas, amados, foi assim, e até hoje, amados, chorei já sofri, e mais uma coisa eu faço, amados irmãos: desistir do Senhor jamais. Ainda acho que ontem estava conversando com os meus filhos e falando: olha, quando eu fui para o seminário, eu tinha uma preocupação, né? E nunca pensava que fosse passar dificuldade financeira. Eu falei: eu estou bem, né, financeiramente, meu pastor vai me abençoar lá, tranquilo, né? Mas quando eu fui para lá, o pastor entrou numa situação difícil financeiramente. Ele ligou para mim e falou: não tem condições para te ajudar. Eu falei: agora, Senhor? Aí foi o meu espírito lá, né? Foi onde eu passei mais todas, amados irmãos. As outras áreas eu havia me preparado, mas eu fiz uma oração quando eu saí daqui, da igreja para ir para o seminário. Aí daqui na igreja, algumas pessoas disseram assim: outros já foram para o seminário. O Claudinei, eu dou um mês para ele. Eu falei: meu Deus, estou feio na foto mesmo. Mas fui, amados irmãos, fui para lá, pela graça de Deus. Nós começamos a turma em 34 alunos, terminamos com 12 alunos, e entre os 12 alunos, eu fui um dos 12 ali, né? E fui uma pessoa que tirei boas notas lá no seminário, né? Então, que maravilha, né? Conhece muito bem as minhas notas lá, mas passamos, amados irmãos. Da nossa turma dos 12, eu acredito que 2 ou 3 já partiram para a glória também, né? Agora, na época da Covid, foram 2 da minha turma. Eu falei: meu Deus do céu. E quando eu tive aquele piripaque, eu falei: acho que eu vou junto com eles lá, né? Com o Bonfim, Geraldo Rosa. Mas Deus falou: não, eu vou deixar você um pouco aí. Aí eu tenho que perguntar: Senhor, por que o Senhor não levou? Porque Deus quer usar essas coisas. Porque Deus quer que nós venhamos dar fruto, frutificar, ganhar almas, irmãos, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Ainda há tempo, amados irmãos, nós não estamos enferrujados, nós não estamos velhos. Nós temos sim que procurar
dar frutos para a glória do Senhor Jesus. Terminando aqui, irmãos, como que nós podemos dar frutos, amados irmãos? Primeiro, abraçando, aleluia, o Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo, o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, aleluia, fidelidade, fé, mansidão, autocontrole, amados irmãos. Nós precisamos produzir os frutos, ou o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos frutificar, a igreja do Senhor precisa frutificar. Como nós podemos frutificar? Buscando ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, com pequenos atos, amados irmãos, de amor. Quando as pessoas vêm à nossa igreja, os membros da igreja, este lugar é um lugar onde eu venho para o culto e dizendo: Senhor, usa, Senhor, os teus servos, usa, meu Deus, a tua igreja para falar ao meu coração, para me renovar, para me abençoar. Deus, Ele é, amados irmãos, maravilhoso. Quando eu chego aqui, encontro os irmãos lá na porta, sorrindo, cumprimentando, que alegria, amados irmãos. Ontem e hoje, nós tínhamos duas situações, para viver. Até falei para a Alegrete, tenho duas provas esse final de semana, e Deus precisa me dar graça. Mas graças a Deus, passamos, amados irmãos, não vou poder compartilhar com os irmãos aqui, porque uma situação até difícil para nós, mas passamos, vencemos, glorificamos o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e estamos aqui para testemunhar. Nós precisamos entender, irmãos, quando nós chegamos na igreja, não importa quem seja, nós estamos ali para sermos abençoadores, para frutificarmos, para glorificar o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Como nós, amados irmãos, podemos frutificar? Compartilhando o Evangelho. Talvez você pense que compartilhar o Evangelho é estar aqui na frente, pegar o microfone e falar. Compartilhar o Evangelho é você viver a palavra de Deus lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Compartilhe, amados irmãos, vamos produzir frutos, vamos frutificar para a glória do Senhor nosso Deus. Como nós podemos frutificar, amados irmãos? Servindo e contribuindo para o crescimento da nossa comunidade. Às vezes algumas pessoas, amados irmãos, resolvem nos deixar, resolvem mudar de igreja, e eu fico pensando: Senhor, o que foi que eu fiz? E aí, depois de pensar, eu chego à seguinte conclusão: o Espírito Santo toca em nós. Não foi você que fez, foi a própria igreja que fez, foi a própria igreja que não valorizou, que não amou. Eu faço parte da igreja, nós estamos aí, né? E às vezes a pessoa resolve seguir outros caminhos, graças a Deus, na presença do Senhor. Mas, amados irmãos, nós precisamos entender que aquela pessoa que nós deixamos de cumprimentar, aquela pessoa que nós deixamos de valorizar, aquela pessoa que nós deixamos de amar, de mostrar o quanto o Senhor a ama, nós deixamos de produzir, nós deixamos de frutificar. Deus tem colocado no meu coração uma outra pregação, eu já vou dar um spoiler aqui, né? E eu ia colocar como tema, como divisão desse sermão aqui dessa noite, mas eu achei melhor deixar para depois. Que amados irmãos, colocar em prática aquilo que nós pregamos. Colocar em prática aquilo que nós pregamos. Só adiantando um pouquinho, às vezes você prega sobre oração, você ora, você prega sobre o dízimo, você visita. Você prega sobre visitar os irmãos, você visita. Você prega estar no culto, você vem em todos os cultos. Nós pregamos tantas coisas bonitas, amados irmãos, mas nós não praticamos. Aí sabe o que acontece, amados irmãos? Aí é como se fosse uma louça, né? Diante das pessoas que têm uma fé mais fraca. É como se fosse uma lousa diante de uma pessoa, amados irmãos, que anda cocheando, anda com um pé aqui, outro pé lá. É como se nós escrevêssemos assim: igreja, vamos orar. Aí eu vou falar, orar. Aí a gente vem com o apagador. O apagador é a nossa falta de viver
de praticar o que nós pregamos. Aí nós apagamos. Aí as pessoas, mas o pastor falou tanto de oração e apagou com o gesto dele. O pastor falou tanto de fidelidade, mas não é fiel. Irmãos, não vou continuar, mas está aí, irmãos, nós precisamos praticar o que nós pregamos. Essa é uma maneira também, amados irmãos, de frutificarmos. Vamos colocar em pé, amados irmãos. Espero que ninguém tenha ficado com vontade de chupar aquelas uvas ali, mas se ficou com vontade, eu tenho o endereço que toda semana Deus me abençoou, né? Aquela uva deliciosa. Tem com semente e sem semente, irmãos. Desde que quiser. Fazendo propaganda aqui, vocês já conhecem também, né? Amém? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esta noite, Pai. E tivemos aqui um privilégio, aleluia, de louvar o teu nome, de meditar na tua palavra. Senhor, eu confesso que estou em falta contigo, Pai. Que eu preciso, Senhor meu Deus, frutificar. O Senhor tem permitido que nós permaneçamos aqui neste mundo, Senhor, não porque somos melhores do que outros, mas porque o Senhor quer que nós venhamos dar frutos. O Senhor quer mostrar o seu grande amor através das nossas vidas. O Senhor quer que outras pessoas conheçam ao Senhor, aleluia, através de uma igreja que tem verdadeiramente propósito em frutificar, meu Deus. Senhor, trabalhe no meu coração, trabalhe no coração do teu povo, Pai. Levanta, Senhor, homens, mulheres, ó Deus, jovens, crianças, Senhor. Que todos nós, ó Pai queridos, venhamos ser, aleluia, verdadeiramente como aquele homem, como aquela pessoa do Salmo 1. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas, Senhor, produz fruto, aleluia, para a glória do Senhor. Meu Deus, também que nós não sejamos como aquela figueira, Pai, que o Senhor avistou de longe e veio caminhando em direção a ela, meu Pai, procurando algum fruto, mas não encontrou nada, senão folhas, Pai querido, porque não era tempo de figos. Senhor, meu Deus, nós sabemos que na nossa vida espiritual, todo tempo, meu Deus, é tempo de produzirmos frutos para a glória do teu nome. Nos ensine, Senhor, meu Deus, traga pessoas ao nosso lado, diante de nós, que precisam, aleluia, verdadeiramente ter uma experiência com Deus, e que nós possamos produzir frutos, aleluia, que nós venhamos frutificar e vidas sejam abençoadas para a glória do teu nome. Pai, eu oro, aleluia, por minha vida, Senhor, pela minha família, pela tua igreja, Senhor, meu Deus, que aquele talento, Senhor, aquele dom que está enterrado na vida do teu servo e da tua serva, venha a ser resgatado, meu Deus, porque não foi o pastor quem deu, não foi a denominação quem deu, foi o Senhor, meu Deus, que colocou na vida deste irmão, na vida dessa irmã, este dom, esse talento, essa virtude, Pai, para frutificar. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro pedindo e te agradecendo.